grata, queria agradecer a ela publicamente, porque ela que começou comigo a Serum há 8 anos atrás. A Sabrina foi a nossa consultora número 1, no tempo que a Serum não era nada, era o zero, né? E eu convidei ela, a gente fazia mestrado juntas na PUC. Eu falei assim: olha, tem um desafio aqui, você topa, eu não sei o que vai dar, eu não sei o que vai ser, tem um projeto gigantesco, e ela topou, gente. Então, muito do que vocês estão vendo aqui da Serum tem dedo da Sabrina. O nome dela não é fake, é Sabrina Sato mesmo, tá? É de verdade. E não é a outra Sabrina Sato, mas é a Sabrina Sato mesmo. E para completar, ela também tem os mesmos traços orientais. Então é muito divertido. Ela recebe coisa na casa dela que acham que é a Sabrina Sato. Às vezes chegam as coisas aqui em casa, eu adoro. Tá tudo certo. Mas, Sá, sem delongas, seu pitch, bem-vinda. Bom dia, meu pitch. Bom, eu sou Sabrina Sato, é o nome de verdade, não é brincadeira, é bom porque é marcante. Eu sou, antes de tudo, filha do meu pai, que hoje completa 77 anos, filha da minha mãe, irmã do meu irmão, sou uma tia super coruja. Eu sou essa pessoa que coloca a família em primeiro lugar, eu sou muito de pessoas, por essa razão deve ser um dos motivos do porquê recursos humanos e pessoas está na minha carreira aí nos últimos 15 anos. Gosto muito, muito, muito de explorar as minhas competências, as minhas habilidades, e fiz isso ao longo dos últimos anos de um jeito que é um pouco difícil de explicar para recrutadores, né? Acho que tem um motivo do porquê eu faço parte deste bloco. E é muito gostoso poder olhar para trás hoje, conectar esses pontos e explicar hoje com algum sentido. Mas não é fácil, não é simples, e ao mesmo tempo é muito empoderador, é muito gostoso poder olhar para tudo isso e eu ser capaz de enxergar sentido em tudo isso. Então, hoje eu consigo ver valor, consigo ver sentido em tudo que eu fiz, em tudo que eu faço e em tudo que eu quero fazer daqui para frente. Então, hoje, essa sou eu, e essas são algumas das coisas que eu faço que a gente vai contar um pouco durante o nosso bate-papo. Muito bom. Essa aqui já é profissional de pitch, mas eu quero ver aí no YouTube qual a nota que vocês dão para o pitch dela. Sabrina, eu queria que você contasse aqui rapidamente, né, suas escolhas de carreira mesmo, né, como passasse aí um pouco pela sua trajetória. A gente já está chegando ao fim, mas eu não queria perder a oportunidade. Claro. Como é que foi aí, desde fazer um mestrado, desistir no meio, depois você foi para ali, foi para acolá, né? Não quero dar spoiler Sim. Aqui, então quero escutar de você. Fala um pouquinho para a gente da sua trajetória, porque pode inspirar aí muita gente. Sim. Para segurar o tempo aqui, né, dentro do compromisso de horário, né, bem conciso, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 17, como muita gente começou a trabalhar naquilo que dava, shopping center, vendas, etc. Mas assim que eu entrei na faculdade, eu comecei um estágio em recursos humanos, numa grande multinacional, e logo de cara eu fui trabalhar em recursos humanos. Fiquei nessa empresa durante 4 anos, porque eu fui efetivada muito cedo, logo no meu primeiro ano de faculdade, logo no meu primeiro ano de estágio também. E após 4 anos, já no meu 5º ano de faculdade, eu passei por uma situação ali que coloquei em dúvida se era realmente o corporativo que eu queria trabalhar. E assim que me formei, saí do corporativo e fui para um mundo muito diferente, que era o mundo de agências de comunicação. Depois eu conto disso, volta. Mas também não deu muito certo decidir para a carreira acadêmica. Eu já era muito estudiosa, gostava muito de estudar, foi onde eu decidi realmente me aprofundar, ir para o mestrado, foi onde a gente se conheceu. Eu estudei a minha graduação na PUC, decidi fazer o mestrado lá mesmo, já tinha conexões dentro da PUC, fui para estudar carreira, né, que é uma coisa que a gente gosta até hoje, é onde eu procuro me dedicar ainda no tema até hoje. Mas depois de 2 anos estudando o mestrado aqui localmente,
havia um desencanto a respeito da academia no Brasil e de um... Vou escolher essa palavra, mas não sei se vai ser a melhor para o entendimento da coisa. Havia uma certa politicagem em como fazer carreira acadêmica no Brasil, como me tornar professora numa grande universidade no Brasil. E ali no último semestre, na hora de realmente escrever a dissertação, apresentar para a banca, rolou ali uma questão de eu perder minha bolsa e não conseguir terminar meu trabalho. Naquele momento, eu decidi não voltar para o corporativo, não seguir na carreira acadêmica e empreender. Então, foi uma aventura. Abri uma empresa, comecei a ser autônoma. Errei bastante nessa época, porque eu não tinha orientação, eu não tinha experiência, eu não sabia como lidar com isso. Mas, ao mesmo tempo, cresci muito, amadureci muito, porque a gente aprende muito ao corrigir os erros. Não errando em si, mas corrigindo os erros. Arrumei a rota, corrigi as trajetórias e fui acumulando aquela experiência. E, baseado até na pergunta que veio antes de eu entrar, né, corporativo ou empreendedorismo? Eu entendi, depois de 4 anos empreendendo, que eu não queria um ou outro. Eu queria os dois. Eu sentia muita falta das empresas, eu sentia falta da equipe, eu sentia falta da troca, eu sentia falta da estrutura, eu sentia falta dos globais, de multinacional. Mas eu não queria perder a autonomia, a flexibilidade, aquela coisa do empreendedor. Então, eu decidi que eu queria tentar manter as duas coisas. E assim eu fiz. Eu mantive, eu tenho a minha empresa aberta até hoje, eu ainda faço projetos de consultoria em paralelo, mas eu voltei para o corporativo depois de 4 ou 5 anos empreendendo como consultora independente. É nesse período, inclusive, né, nesse período de consultora, onde os nossos caminhos se encontram, né, como ser um. E, na verdade, a gente se encontra algumas vezes, né, no caminho como ser um, e é uma alegria, um privilégio muito grande de ver onde a Ser Um está hoje. Eu tenho muito orgulho de tudo que você construiu, tudo que você continua construindo até hoje. E voltei para o corporativo, e desde que eu voltei para o corporativo, eu tenho a alegria e a felicidade de ver tudo que o empreendedorismo me capacitou e me trouxe de ferramenta que eu não tinha até então para fazer coisas maiores do que eu tinha antes. Então, eu tive uma ascensão mais rápida, mais consistente e inclusive, muito mais criativa do que se eu não tivesse saído e não tivesse ido empreender. Porque o empreendedor, ele muitas vezes, ele precisa ser mais multi-skill, né? E isso que a Sabrina está trazendo, gente, é muito importante. Tanto o corporativo contribui com o empreendedorismo, quanto o empreendedorismo contribui com o corporativo, né? Por isso que eu falo, não é ou isso ou aquilo. Se tem vontade de fazer os dois, faz os dois, né? E aí, Sabrina, te escutando aqui do corporativo, mas depois veio um ciricutico aí de ir para outros lugares do mundo, né? E aí? E aí que aquele mestrado que eu não terminei em 2011, quando eu tinha 25 anos, ele nunca... Aquela chama nunca se apagou. Eu sou uma pessoa que é muito sedenta por conhecimento, eu nunca paro de fazer curso, eu nunca paro de investir. Eu não espero empresa nenhuma pôr o dinheiro para que eu me prepare, para que eu me desenvolva. Eu nunca esperei que a empresa fosse responsável pelo meu desenvolvimento. Então, deixo aqui a minha provocação / contribuição para todo mundo que estiver aí ouvindo. Eu sempre fui atrás por conta, isso fez muita diferença na minha trajetória. Então, decidi voltar, depois de 10 anos de formada na graduação, eu nunca tive pressa de fazer uma pós, decidi ir atrás de uma pós-graduação. Pesquisei algumas coisas bem competitivas no Brasil, comparei com algumas coisas bem interessantes fora, fiz a matemática e falei, vou para fora. E decidi fazer um mestrado fora. Fui para Londres, para a Inglaterra, onde eu tenho familiares, eu tenho um irmão que mora lá há muitos anos, e fiz um Masters lá. E eu não fui estudar recursos humanos, que é a minha carreira aí ao longo dos últimos anos. Eu fui para estudar empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de negócios. Né? Então, o professor Edson perguntou, né, como lidar com a transformação digital. E a transformação digital não é uma área exclusiva de uma ou duas áreas das empresas, ela é de todos, inclusive do recursos humanos. Então, fui para estudar isso, e isso me ajudou a abrir a mente, assim,
de um jeito maravilhoso e abriu, inclusive, uma oportunidade, uma proposta para voltar e realmente dar um boom, assim, catapultou a minha carreira. Voltei ao Brasil em função dessa oportunidade e me trouxe, inclusive, uma competitividade imensa para ajudar o negócio também. E me botou de volta na trilha acadêmica. Então, estou de olho em próximos passos acadêmicos novamente. Gente, essa é a Sabrina, acho que dispensa comentários. Eu vou pedir para o pessoal aqui da produção colocar o LinkedIn dela para vocês seguirem. Ela sempre deixa a marca pessoal dela muito viva. Então, ela adora ler livros, ela põe os resumos dos livros. Às vezes eu estou querendo ler alguma coisa nova, entro lá no LinkedIn dela, no Instagram dela, vou ler sobre isso, né? Porque ela sempre essa veia dela inovadora, sem sombra de dúvida, é uma das suas marcas registradas. Mas escutar sua história, Sabrina, apesar de eu conhecer, escutar sua história agora, né, só reforça o conceito que a gente desenvolve de carreira, de que carreira, na verdade, são escolhas, né? Você aceitar as escolhas que você fez, entender quando chegou a hora, né? Então, acho que aqui Sabrina deixou muito claro os tempos dela, das coisas, né? E fazer novas escolhas. Então, esse eu acho que era o recado que eu queria fechar a live aqui hoje, te agradecer, porque eu acho que você é a prova viva de tudo que a gente estuda, pesquisa sobre carreira, né? É possível sim, e como da mesma forma que ela nos inspira, gente, eu queria ouvir aí de vocês, né, ou melhor, ler nos comentários, se ela também contribuiu com vocês de alguma forma, né? Hoje ela trabalha num dos maiores grupos de publicidade, de mídia aí do mundo, né? Com uma posição aí no Brasil. Com certeza esse mundo de publicidade, de mídia, de marketing é um dos mundos que tem sido mais mutáveis, e ter pessoa, né, uma pessoa como você, com toda essa veia inovadora, sem sombra de dúvida, deve estar agregando bastante. Então, esse era o nosso presente final que eu queria deixar, Sá. Muito obrigada, um bom final de semana para você. Um prazer estar aqui para vocês também, gente. Muito obrigada, ótimo final de semana. Obrigada. E aí eu queria pedir aqui a produção para colocar nós quatro aqui novamente, da